Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui de novo. Estou dando sequência à minha jornada live extraordinária e hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que pode, num primeiro momento, não parecer que tem muito sentido aí com questões de realizar uma transmissão ao vivo, mas tem todo sentido, porque quando a gente fala sobre medos e enfrentar medos, a gente está falando aqui sobre lidar com a ansiedade, lidar com esse mecanismo que muitas das vezes faz com que a gente fique estático, com que a gente paralise. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque, veja só, a partir do momento que você se questiona e se deixa estar com medo e fazer com que ele te paralise, não, por exemplo, te deixe fazer uma live, te impeça, a gente tem que tratar isso, tem que lidar com isso, né? Então, estou aqui com a Verônica, vamos falar aqui sobre isso, vamos falar sobre mecanismos para que nos ajude a, então, enfrentar esse mal. E ela, enfim, ela é maravilhosa, instrutora de yoga, já tivemos oportunidade de conversarmos aqui em outra live, e eu estou muito feliz de fazer essa live com ela. Ó, ela acabou de chegar. Então eu peço àqueles que estão assistindo por IGTV, bom, que sejam muito bem-vindos também e que adiantem um pouquinho a barra de rolagem e deem seguimento ao vídeo, tá bom? Vou aguardar ela enviar a solicitação. Ó, ela já enviou. E vamos dar sequência. Lembrando que ela se encontra na Índia, por isso estamos nesse horário aqui um pouco mais cedo. Ah, riqueza. Aldinha, maravilhosa. Oiê. Me Tudo vê, me ouvindo bem? bem? Tô sim. Show. Também. Hoje tá maravilhosa. Essa internet aí tá maravilhosa, menina. Tô vendo todos Nossa, os pixels. Tá tudo ótimo. hoje tá lindo. Então. Hoje já também não é mais a primeira vez, né? A primeira vez tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? A Sim, primeira total. vez tem todo um processo a ser encarado, né? Tem todo um processo a ser, né, superado. E a segunda vez já fica mais confortável, já fica mais gostoso, e é assim que é importante, né? Que a gente Exatamente. dê o primeiro passo para poder dar o segundo, terceiro, quarto e muitos outros que virão. Isso Ingrid, aí. bem-vinda! Ah, ela sempre tá aqui. A Ingrid é maravilhosa. Bom, Que delícia! eu quero, já de antemão, cumprimentar também os seus seguidores e é um prazer tê-los aqui. Muita gente começou a me seguir e permaneceu, ainda que depois do sorteio. Isso é maravilhoso. Fiquei muito feliz, me senti privilegiada, sabe? Assim, prestigiada, gostei muito. Então, muito obrigada aos seguidores da V por estarem aqui. Eu quero É agradecer também mérito a seu, presença. né? Na verdade, Ah, a eu gente amei. apresenta, né? Assim, eu apresentei você para eles e eles gostaram do que você traz, gostaram do seu conteúdo, então é mérito todo seu. Ah, para. É verdade? Eu quero. Para. A gente faz o que pode, né? Estamos aí na luta aí. Mas eu quero agradecer muito mais uma vez por estar aqui com você, por você ter aceitado e ter tido a disponibilidade de estar aqui. É sempre um prazer. Eu sei que a gente está aqui com essa questão do fuso, mas eu fico muito feliz e também me sinto honrada. E você é muito legal falar com você sobre esse assunto, porque tem tudo a ver com o que você é, com o que você faz, enfim. E vamos então falar sobre como a gente pode encarar os nossos medos para que a gente possa dar seguimento aos nossos sonhos. E às vezes a gente não tem a total consciência desses efeitos e causas, né? Dessa questão do medo e da ansiedade. Eu entendo que a ansiedade, como a gente conversou na nossa última live, ela é o mal da vida moderna, assim. Mas, sobretudo, a questão do medo, ela, na verdade, é um mecanismo de defesa que o nosso organismo tem, e isso já desde quando éramos lá dos ancestrais de antigamente, tempo das cavernas, mas que a modernidade, eu percebo, Vê,
ela trouxe uma bugada assim no nosso sistema, né, de defesa, dá uns bugs assim de mostrar pra gente que a gente tem ali uma situação de perigo e ali a gente fica alerta e aí dá ruim. E aí eu queria saber de você que essa questão da limitação de enfrentamento, né, eu acho que esse é o grande, talvez o primeiro passo aqui para a gente poder dar início, seja isso. Seja como lidar com esse mecanismo que a gente trava aí, nessa coisa de enfrentar, sabe? Então, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais e a gente continuar nossa conversa. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer agora pelo seu convite, né? Que foi interessante, né? Esse movimento, né? De primeiro, na outra live, eu me ofereci, me convidei e agora, né? Tive esse convite de volta, o que também me faz sentir muito feliz, porque foi realmente um papo muito gostoso. Apesar da internet ter dado uns tilts, mas a gente está aqui para falar disso, né? A gente está aqui para falar disso, né? De não deixar realmente esses empecilhos atrapalharem a gente, né? Não desistir no meio do caminho, né? Então, assim, você trouxe essa primeira, digamos, pergunta, né? Que eu acredito que é importante a gente começar com o entendimento, com a compreensão de que o medo, ele é natural, né? Ele faz parte de nós. E tá tudo bem, sim, um mecanismo de defesa super importante, né? A gente não precisa demonizar o medo também, né? Então, assim, o medo, ele faz com que a gente mantenha a nossa vida, né? Vamos colocar assim, né? Como você trouxe, né? A gente tem esse mecanismo que é conhecido até como um mecanismo de luta ou fuga, né, que normalmente acontece quando a gente está em estado de perigo, né? E ele é super necessário e benéfico para a gente manter a nossa saúde, nossa vida, né, que é o bem mais precioso que a gente tem. Mas hoje em dia, realmente, principalmente em tempos aí de pandemia, né, e tudo que está acontecendo, tudo que está rolando, realmente eu sinto que já era uma coisa que já vinha se tornando mais presente na vida das pessoas, né? Essa questão da ansiedade, do medo, do pânico e todas essas doenças que são conhecidas como essas doenças modernas, né? E que a gente realmente precisa olhar para elas para aprender com elas, né? Eu acho que não vale a pena a gente negar, apesar de ser também um mecanismo, né? A negação muitas vezes é o que acontece, né? A gente se depara com uma situação e a primeira reação que a gente tem é da negação. E tá tudo bem, eu acho que só é possível a gente superar os nossos medos e partir literalmente para os nossos sonhos, que é a nossa proposta aqui, a partir do momento que a gente busca o nosso autoconhecimento. E saber que a negação é parte desse processo, aceitar, acolher e poder seguir com ela também, né? Porque se a gente entra num estado de negação e a gente fica nesse lugar, né? Bem-vindos, bem-vindos, vão chegando, gente. E se a gente fica nesse estado, nesse lugar de por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo? Por que comigo? Você vai se manter sempre nesse estado de negação e não tem nenhuma elaboração, não tem nenhuma melhora, não tem nenhuma transformação. Né? Então, assim, a grande sacada é a gente conseguir olhar para o medo como um sentimento, uma emoção, algo natural, porém que a gente possa aprender com ele e seguir em frente, né? Então, assim, uma das coisas que eu acredito que seja bem importante para a gente começar esse papo é entender e lembrar o que é sonhar, né? Porque, assim, a gente está aqui falando, né, do tema, né, mais amplo, né? Um tema um maior tema, né, assim, dessa live poderia ser essa coisa do sonho, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente se coloca num lugar de que sonho é coisa para criança. Exatamente, sem deixar o medo paralisar. E a gente coloca nesse lugar de sonho é coisa para criança, que, enfim, adulto não pode ou não tem que sonhar. Mas, na verdade, o que nos move são os nossos sonhos, né? Então, assim, é muito importante a gente se reconectar com essa sabedoria, né? Com essa possibilidade, né? De poder sonhar. O sonho, ele é a nutrição para os nossos objetivos, né? Se a gente não sonha, a gente não sai do lugar, né? A gente fica parado, a gente fica literalmente paralisado. E aí o que eu trago, né, como conhecimento do yoga, né, que são esses dois grandes temas que estão totalmente conectados, né, é o sonho
e como você transforma esse sonho em realidade através da ajuda de alguns instrumentos, ferramentas, e o yoga e a meditação é um deles, né? Então, assim, quando a gente fala em enfrentamento, fica parecendo uma coisa bem pesada, né? Ah, eu vou encarar, eu vou brigar, eu vou... Não é para ser assim, não precisa ser assim, né? É para ser realmente gostoso, porque a vida está aqui para ser, né, usufruída, aproveitada, né, degustada, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é a gente voltar a ter a alegria de sonhar, alegria de viver. E isso só é possível quando a gente está no momento presente. E aí que eu acho que a gente entra literalmente no tema que eu quero conversar com vocês hoje, né? Que é essas doenças, né, que estão super na moda, né? Vamos colocar assim, né? E tratando com toda a seriedade do mundo que elas merecem, tá, gente? Não tô aqui para banalizar nenhuma doença, pelo contrário. Mas tem muito a ver com o nosso estado de ausência, né? Então, o que é isso, né? O que seria esse estado de ausência? Ah, beleza, eu tô aqui, tô vivendo, eu tô aqui, tô vivendo. Como é que eu tô ausente? Não faz sentido num primeiro momento, parece dicotômico, né? Mas, na verdade, obrigada. Na verdade, o que acontece? Ou a gente tá lá no passado, ou a gente tá lá no futuro, na maior parte das vezes. Inclusive, isso dá uma bugada na cabeça das pessoas quando a gente fala em sonho, que a pessoa fica assim, ah, mas o meu sonho é fazer não sei o que daqui a não sei quanto tempo, amanhã, 1 ano, 500 anos. Gente, a coisa principal que a gente tem para começar a conversar sobre isso é a gente entender que não existe sonho no futuro se não tiver ação no presente. Então, é trazer para o momento presente. É no aqui e agora que a gente faz qualquer coisa. Então, assim, sonhar é no agora também, né? Para a gente poder se conectar com o futuro que a gente almeja, com o futuro que a gente deseja, é realizando agora. São os passos que a gente dá para a gente conseguir chegar onde a gente quer, né? Então, assim, começar a fazer essa troca de paradigma de que sonhar não é uma coisa que está no mundo da ilusão, que sonhar não é uma coisa que está, né, perdida ou desconectada. Não. O sonho existe para conectar a gente com a nossa essência, com os desejos da nossa alma, né? Então, assim, a gente poder... aproveita e sorri, vamos as duas sorrir. Então, assim, para a gente poder se reconectar com essa possibilidade de sonhar, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conectar com o momento presente. E aí que entra o yoga e a meditação como fortíssimas ferramentas, instrumento de transformação e de autoconhecimento. Então, quando você me pergunta sobre o enfrentamento, eu acredito sim que a gente precisa, vamos botar assim, enfrentar. Mas esse enfrentamento não precisa ser doloroso, pesado, sabe? Pode ser algo mais sutil, mais suave. E eu não tô dizendo que o processo de autoconhecimento é florzinha não, tá, gente? Porque não é molezinha, não. A gente passa por diversos desafios, a gente passa por vários obstáculos, porém, todos eles fazem parte da jornada. Não existe nada desconectado, tá tudo junto. Eu queria só... Desculpa eu interromper o seu raciocínio. Imagina, um bate-papo. Eu queria pegar esse ganchinho que você disse, porque muitas pessoas, e eu percebo isso, eu acredito que você, como instrutora de yoga, também percebe isso no dia a dia, é que quando eu comecei a praticar o yoga lá atrás, há 7 anos, e que eu levava isso para as pessoas, eu falava, poxa, me dava um ânimo de falar, sabe? Pô, eu estou praticando meditação constantemente, com frequência, eu estou meditando, eu estou praticando yoga, poxa, é tão bom, me traz isso e outro, e assado, não sei o quê. E as pessoas me olham com ceticismo, porque qual que é a crença limitante que elas têm? Elas acham que quando a gente fala sobre yoga e meditação, elas já automaticamente trazem aquela imagem de um Buda, em que a gente vai conseguir fazer toda essa transformação em 10 segundos.
E aí, quando elas começam a experimentar a meditação, começam a praticar o yoga, elas ainda estão ali, né, aprendendo a engatinhar, a se reconectar consigo, com o exercício, com a prática, enfim. E elas não têm a paciência de esperar o efeito de fato transformar, porque não é da noite para o dia, né? Não é de uma. Isso fala desse lugar de ansiedade do coletivo, né? Fala dessa ansiedade generalizada da sociedade que a gente vive hoje, em que, na verdade, a gente precisa tomar a pílula, né? Tipo, toma um remedinho e tá salvo, né? Tá curado. E assim, além de paciência, né? Não é necessariamente apenas a paciência é parte, mas também, principalmente, eu vejo como uma perseverança. Porque a paciência, ela tá nesse lugar de espera, né? Do resultado acontecer para mim. A perseverança tá no meu lugar de ação, né? Tá no meu lugar de criação. Sou eu que crio aquela realidade. Não é necessariamente esse lugar de, eu tô ali aguardando o resultado maravilhoso chegar e eu ficar me sentindo plena, incrível e nunca mais vou ter problema na minha vida, nunca mais vou me estressar, nunca mais nada, né? Porque isso é uma coisa assim bem comum. É um super mito do yoga de achar que a partir do momento que você começa a fazer yoga não tem mais problema, né? Você já se iluminou e você vira professora de yoga, então você é a própria Buda, né? E, gente, não é assim, né? A gente está aqui exatamente para aprender com todo o processo, né? Ninguém começa yoga, e olha, eu falo isso de cadeira, porque eu comecei com 14, né, gente? Eu tô agora com 32, vou fazer 33 essa semana, e assim, muito daqui a 2 dias, muito caminho ainda para andar, gente. Porque é isso, quem já se iluminou já pode partir desse plano, nem precisa mais estar aqui, né? Assim, respeitando todas as crenças, mas assim, não é o caso, né, gente? Para evoluir, né? Então é isso, né? E assim, como você mesma falou, essas crenças limitantes, elas que fazem realmente as pessoas terem um certo preconceito com relação ao yoga, né? Que elas acham que vai demorar, vamos botar assim, tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado que quer o resultado imediato e tem um outro lado que também não tá afim porque acha que vai ser, mas eu vou ter que fazer a vida toda. E aí eu não sei se eu vou estar afim. E assim, na verdade, não tem regra, né, gente? A gente faz o que a gente sente vontade, o que a gente, né, o que a gente sente bem fazendo. Então, assim, às vezes eu tenho vontade de não praticar, às vezes eu tenho vontade de ficar um tempinho sem fazer e tá tudo bem. Até porque uma grande, né, vamos botar assim, ilusão também que chegou no Ocidente é que o yoga são só os asanas, né? São só as posturas físicas. E, na verdade, as posturas físicas, os asanas, as respirações, elas são incríveis, incríveis, não tenho o que falar. Porém, elas são a pontinha do iceberg. Então, assim, tem muito mais coisa depois disso. E, assim, tem algumas coisas assim que eu posso dizer assim com convicção o que o yoga não é. É um pouco complexo dizer o que é o yoga, né? Por exemplo, eu fui convidada para fazer uma live no outro dia. Uma grande amiga minha me convidou para fazer uma live, né? Ainda não marcamos, mas né, espero que dê certo e que a gente marque. E aí ela falou assim, eu queria tal, conectada a uma marca, né? Não vou falar marca, mas enfim. Eu queria fazer, né, uma live para mostrar um pouquinho do que é o yoga para as pessoas. Mas eu acho que seria melhor fazer um pouquinho de alongamento e respiração. Eu falei, mas é isso. Tipo, tá tudo bem. A gente, na verdade, o yoga ele não exclui nada. A ideia não é ser exclusivo, a ideia é ser inclusivo. Então, assim, por que não, né? Alongamento é parte, respiração é parte, só que não é só isso. Então, aí que tá a beleza da coisa. E é um caminho sem volta, né, gente? Quem já fez sabe que, assim, uma vez que você toma consciência do que é o yoga, né? Essa união que quando a gente fala sobre, né, o termo, né, yoga, é essa união com o divino, com o supremo, com essa força, né, criadora. Então, assim, que pode ser qualquer força criadora que você acredita, tá tudo bem também, né? Yoga não é religião, apesar de ser um conhecimento conectado, né, com uma religião, que é o hinduísmo, né, que
veio aqui da Índia, inclusive, né? Mas não é religião, você não precisa ser hindu, por exemplo, para praticar yoga, né? Então, assim, muitas pessoas já vão meio que com, peraí, yoga, será que eu vou ter que fazer isso ou aquilo? Não, gente, não tem obrigação de nada, né? Assim, eu tenho que ser flexível. Não, mas você vai ter um ganho de flexibilidade, sim. Então, assim, não tem pré-requisito, né? As pessoas ficam achando que, eu já tenho que ser super flexível para começar yoga. Não, gente, vamos lá, né? Vamos entender. Pronto. Milena veio Meditação. pro nosso mundo. Cola na Verônica, cola nela. E assim, sabe uma coisa que é muito interessante, gente? Que assim, às vezes se fala muito mais de yoga do que de meditação. Hoje em dia, a meditação está começando a ganhar mais espaço, né, entre as pessoas e tudo mais. E o que muitas pessoas... Yoga é para ser feliz, exatamente. Concordo plenamente. O que muitas pessoas não sabem, na verdade, é que o yoga, a prática do yoga, é uma preparação para a prática da meditação. Então, na verdade, a meditação é o fim, né? É o objetivo. E os asanas e toda a preparação, né? Porque tem todo um passo a passo ali de você se limpar em todos os aspectos, né? De uma limpeza profunda, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, para que você esteja bem para meditar. Que, gente, vamos combinar, meditar não é essa molezinha que o pessoal pensa, né? Ficar ali sentado, o pessoal fala, não vou na aula de yoga não, porque vai ser muito chato, eu vou ficar lá sentado uma hora. Primeiro, mitão, né? Mitão. Mitaço. Porque mitaço, né? Porque entra numa aula de yoga, num Bhakti yoga, num hot yoga, num vinyasa, você não para um segundo, né? Você talvez você talvez pare assim no Shavasana quando tem, né? Assim, que é aquela postura final de relaxamento. Mas tem algumas limpar e purificar, parte importantíssima. Então, assim, tem muitas pessoas que se equivocam nesse achar do yoga. E tudo bem, também tem práticas que são inteiramente sem movimento. Mas uma prática inteiramente sem movimento, né, que seria a prática de meditação, né, que também não necessariamente a meditação é apenas sem movimento, né? Existe meditação ativa, você pode meditar dançando, nadando, correndo. Meditação é um estado, né? Então, assim, não precisa ser paradão ali, se não é para você, tá tudo bem, né? Tem várias maneiras, várias formas de fazer isso. Mas, na verdade, assim, o corpo, ele pede essa preparação. Muitas vezes é difícil você sentar do nada e meditar. Porque sua mente, muitas vezes, ela vai estar super agitada, né? Que a gente chama, né, desses drits, que são esses fluxos de pensamento ininterruptos que muitas vezes te impedem de meditar. Porque você tá super, né? E aí você fica agarrando os pensamentos, né? Aí você fica lá no passado de novo, né? No passado e no futuro. E aí qual é a grande sacada, né? Quando você faz uma prática de yoga, que você pega um determinado movimento, você traz essa consciência para o corpo, você traz essa consciência para o momento presente, você traz o foco para sua respiração, você limpa todos os canais e pum! Quando você vai meditar, você vai ver outra vibe. É super diferente quando você medita depois de uma prática. E aí, conforme esse estado de espírito, né, esse estado mental vai se tornando uma coisa mais fácil de acessar para você, né, que está mais ali confortável, vamos colocar assim, aí fica muito mais fácil de você sentar e meditar do nada. Né, assim... É uma questão que tem a ver muito com essa proposta da gente estar olhando para essa coisa do sonho, né? Sempre trazendo isso para essa conexão, porque a gente está aqui realmente para falar sobre isso, né? Porque quando a gente começa uma atividade nova, a nossa mente, ela vai querer parar a gente. Ela vai querer frear a gente. Por quê? Porque a nossa mente, que é um jargãozinho que eu acho muito interessante, a nossa mente mente. Número 1. Então ela vai falar, não, porque você tem que agora... Outro assunto, vamos entrar nele futuramente. Deixa eu só concluir esse aqui. O que a nossa mente vai fazer? Ela vai falar assim, não, porque agora você precisa ir lá e ver se o fogão não está aceso, a boca do fogão não está acesa, na hora que você sentar para meditar. Você vai lembrar que você tem que ligar para alguém naquele momento.
Então, assim, para começar a meditar, é isso. Vai vir um monte de pensamento, vai vir um monte de afazeres, né? E que o ideal, assim, é que você comece realmente a entender. É isso Não aí. vamos, não vamos iniciar uma profunda fala nisso, né? Agora, eu até posso responder essa pergunta depois, mas como não faz parte do tema, né? Mas vamos focar aqui no objetivo, né? Então, assim, o que que acontece? Como a meditação ela pode ser algo que te ajuda, né? Como que, assim, muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu vou meditar para quê, né? Então, É, assim, quando eu falei, né, dessa coisa do sonho e tudo mais, eu até vou trazer aqui, que eu quero conectar isso com vocês. por É uma favor. imagem, não sei se vocês vão conseguir ver. Tipo um círculo, um É um mapa círculo mental. dentro de um círculo. Eu vou ler para vocês. O primeiro círculo é o círculo vermelho. Esse círculo está escrito aqui, zona de conforto. Então, assim, quando você começa qualquer atividade que seja, né? Seja meditação, seja, enfim, qualquer outra coisa. Por exemplo, quando a gente está falando sobre um sonho, né? E aí eu posso dar o meu exemplo. Quando eu pensei em vir para a Índia, por exemplo, minha mente falou: você é louca, aí você tem, como assim? Você vai fazer o que lá, né? Tipo, o que que você precisa ir buscar lá? E, sabe? Vários. E aí, se você se identifica com todos esses pensamentos, você não sai da zona de conforto, você não sai desse lugar confortável. Por quê? Porque esse lugar confortável, para sua mente, é realmente o lugar. Essa zona de conforto é realmente o lugar em que você se encontra agora, que é o lugar de segurança, o lugar de familiaridade. E aí, quando você se propõe a qualquer coisa nova, você tem que botar, né, vamos botar assim, um esforço inicial para quebrar aquela resistência da zona de conforto. E aí, esse lugar é onde entra o medo, né? E aí é onde vem a segunda parte desse círculo, né? A zona do medo. Porque assim, a nossa mente vai falar assim: ah, não, vou fazer isso não. Sabe por quê? Vai dar errado. Vai dar errado. Vou E gastar outra, energia à toa. eu tô fazendo um paralelo com a meditação, porque com a meditação é a mesma coisa, gente. Não pensem que você vai começar a meditar no primeiro dia, vai ficar 2 horas sentadinho lá com as perninhas cruzadas, sem pensar em nada, né? Como o pessoal, né? Acha. Enfim. Não é isso, gente. Na verdade, a meditação é um olhar para si, né? Um mergulho interno profundo. Os seus monstrinhos todos vão vir à tona. Não pensa que é bonitinho, lindinho, ai, que florzinha, ela tá ali paradinha, sentadinha, meditando, ah, que fofa. É. Gente, Não, não, gente. não, sabe? Tá tudo bem, é isso. Ok, deixa vir. Porque se vem, é porque precisa limpar, né? Se vem à tona é porque precisa. E é isso, esse é o processo, essa é a jornada. Eu fico eu fico querendo ler as mensagens de vocês, gente, mas eu também fico com receio de me perder na minha fala. Vai falando que depois você lê quando parar. Beleza. Conclui e fala. Você Prometo responde. responder, tá, gente? Não tô ignorando, não. É, Não, a Então, gente assim, sabe. só pra gente não perder aqui no nosso progresso, no nosso processo. Olha, não fazer yoga por falta de oportunidade. Não existe mais poder falar isso, porque eu estou aqui oferecendo aulas de yoga online a um preço super acessível. Então, por favor, Super. gente, não deixem esses medos paralisarem vocês, ok? Só para abrir um parêntese aqui. Enfim, gente, é, é, é uma questão de querer. Hoje em dia, a gente tem muitos facilitadores, né? Por exemplo, tem aula de yoga gratuita. Eu tenho meu canal do YouTube que tem um monte de aula de yoga gratuita, gente. É só entrar lá e fazer. Né? Assim, não tô falando, não é puxão de orelha, não. É para mostrar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento liberta, né? Então, assim, Nossa, vamos demais. vamos ter acesso a todo esse conhecimento maravilhoso e passar esse conhecimento adiante.
Isso é minha missão de vida, sabe, gente? Então, assim, eu tô aqui falando sobre isso com vocês, é porque realmente eu vim aqui, eu já entendi que eu vim para isso. E quanto mais pessoas sabem disso, né? Quanto mais pessoas recebem essa informação, mais eu me sinto completa, sabe? Então, assim, é muito pro outro, mas também é muito para mim, né? Então, assim, eu não me sinto fazendo favor nenhum, eu me sinto, na verdade, cumprindo a minha missão de vida, né? E aí é isso que a gente conecta com esse sonho. Quando a gente fala em sonho, sonho é isso, gente. A gente poder ouvir o nosso coração, poder sonhar, e a gente se conectar com a nossa missão de vida, né? A gente se conectar com essa, né, com o propósito que hoje em dia é tão dito, né? É a gente entender o que a gente está aqui para fazer, né? A gente não está a passeio, não. A gente está aqui para servir, resumidamente. Exatamente. Mas é aquilo, a gente também está para servir, mas também está para receber, né? Eu digo receber em todos os aspectos, né? Porque quando eu, por exemplo, quando eu dou aula de yoga, eu recebo muito mais do que dou. É uma coisa impressionante. Porque, assim, a gente acha, o professor de yoga, ele sabe muito, ele é superior. Tem muita gente que fala isso, né? Ele é superior, ele é iluminado. Já falamos sobre isso, né? Na verdade, os meus grandes aprendizados da vida vieram através dos meus alunos. Os meus alunos me incentivam diariamente e eu devo, assim, tudo que eu aprendi aos meus alunos. Então, assim, aproveito a oportunidade para agradecer aqui todos os meus alunos que já passaram na minha vida enquanto professora de yoga. Enfim, sou muito grata. E aí, continuamos, né? Para não perder o fio da meada. Quando a gente consegue cruzar a zona do medo, a gente chega, né? O medo eu acabei não falando, né? O medo é quando a gente se prende à opinião alheia, quando a gente se prende nas crenças limitantes, quando a gente tem medo de mudar, né? O medo da mudança, ele é essa zona do medo que te puxa de volta para a zona de conforto, né? Mas a partir do momento que você sai da zona de conforto, cruza a zona do medo, quando você faz esse movimento, que precisa ser seu, né? Ninguém pode fazer isso por você. É seu, né? Você chega na zona de aprendizagem. E essa é uma zona importantíssima, gente, porque nessa zona de aprendizagem é que você começa a realmente lidar com os seus problemas, os seus desafios, encarar eles, né? Quando a gente fala do enfrentamento, né? A gente chega ali e fala, oi, e aí, monstro? Tudo bem com você? O que você veio me contar hoje? Como é que eu posso aprender com você? Né? Porque assim, se a gente fica nesse lugar do eu sou tão pequena e esse monstro é tão grande, ele vai me engolir. Não tem aprendizado. Quando a gente também acha que, na verdade, não tem nada, né? Porque tem um outro lado também, né? Tem a negação e tem o lado assim, eu sou foda, né? Desculpa o termo, mas é aquilo, não, eu sou foda, eu não tenho medo de nada. Gente, tudo bem ter medo, vamos ter medo, né? Vamos aceitar o medo, mas vamos aprender. Vamos aprender com medo. Pega assim o seu medo, bota assim no colinho, fala que vem cá, querido. O que eu posso te ajudar hoje, né? E segue, né? Porque o seu medo também tem muita coisa para te ensinar. O seu medo vai falar das suas crenças limitantes, o seu medo vai falar, né, dos seus apegos, o seu medo vai falar de você, né? Um espelho colocado na sua frente. E a meditação, novamente, vai trazer eles todos para você de presente, né? A meditação vai botar eles assim na sua frente, vai falar, oi, tô aqui. E aí, cabe a nós partirmos para essa zona de aprendizado, que é exatamente o momento em que a gente começa a aprender com os desafios. É o momento que a gente tira esse lugar de vítima, sabe? Sai desse lugar de vitimismo e começa a entender que nós criamos a nossa realidade. E que a gente tem, sim, o direito de sonhar, de realizar, né? De ser quem somos, que podemos nos aceitar da forma que nós somos, quem nós viemos para ser. E aí a gente sai desse lugar de a culpa do outro, foi porque o outro fez isso comigo, porque eu sou assim. Gente, a gente pode estar assim, mas a gente é perfeito. Então, assim, perfeito no aspecto muito amplo da palavra, porque assim, eu não sou adepta a esse lugar de perfeição, né, que a gente valoriza na sociedade que a gente vive hoje, né? Esse lugar do o perfeito, né, que é o exemplo. Não, gente. O que é o perfeito? É você ser você.
É você se conectar com o que você é de verdade. Isso é a sua perfeição. Somos seres divinos, né? Somos fagulha divina. Então a perfeição é você. Sabe assim, a gente não precisa se tornar nada. A gente já é. Então assim, a gente lembrar, a gente descobrir quem a gente é, né? E isso aí, gente, que é coisa mais conectada do que isso com o sonhar. Uhum. Sonhar é você falar, caramba, olha, essa sou eu, sabe? Essa sou eu e eu posso ser quem eu quiser ser, quem eu, sabe? Não é aquela coisa que tá fora, tá dentro, tá tudo dentro, sabe? Não tem separação, não tem dualidade, não tem bom, ruim, mal, não. Cara, é você, se aceita, se ama, sabe? E vamos ser felizes, vamos realizar no mundo, vamos deixar as nossas potencialidades ajudarem outras pessoas a se encontrarem também, né? A se aceitarem também, né? Então, assim, uma coisa que eu posso falar sobre isso, né? Que eu já tenho acompanhado a Aldinha, é que é isso que ela tá fazendo agora, sabe? E a gente tem sim essa responsabilidade a partir do momento que a gente se descobre, a gente tem. Não é um peso, tá, gente? Mas a gente tem uma oportunidade de ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? E cabe a nós, sabe, realmente botar a mão na massa, sabe? E aí, quando eu falo do sonho, não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para daqui a um ano, é uma coisa para agora, é porque é algo que você tem que fazer hoje. Então, assim, o meu convite para todo mundo que está aqui assistindo essa live, seja presencialmente agora, ou seja depois no GTV e tudo mais, é caramba, por quê? Né? Por que você não está sonhando? O que está te impedindo de sonhar? Pega um papelzinho, exercício para casa, tá, gente? Pega um papelzinho e escreve, olha, não tô por causa disso, disso, sabe? E depois você se liberta disso. Se quiser queimar esse papel, queima. Então, assim, deixa aí para você poder ser quem você é e deixar essas crenças que te limitam, que muitas vezes são essa coisa que vem do outro, né? Ai, que o outro vai pensar, ai, que será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Tipo, desapega, né? Então, assim, se tem algo que eu posso falar para vocês, tipo, meditação. O que é meditação? Desapego, gente. Desapega do resultado, desapega Eu ia falar isso, mas já vou deixar você terminar de falar, porque tá sensacional. Empolguei, né? Me empolguei. Não, falar que agora você já tem... Pode falar. Desapega, né, gente? É porque, assim, tem muita gente que também vê mais mitão, né? Tá vindo um monte de mitão aí nessa live. Outro mito é aquilo, desapego, você tem que ser pobre. Porque você é desapegado, então você tem que andar a pé, você tem que ser feioso, você não cuida do seu cabelo, você não toma mais banho. Ai, gente, me poupe, né? Vamos crescer, né? Assim, do ponto de vista positivo, autocuidado é yoga. Então, assim, se você fala pra mim, não, mas você tá com o cabelo tão bem cuidado, como é que você tá desapegada? Gente, o desapego é do que não é importante. O que é importante, você precisa botar o seu foco naquilo. Então, entenda que o desapego é desapego do que não vale a pena se pegar, ficar agarrada, olha, sabe? A ficar agarrada. de liberdade. Ai, meu Deus. E tem muita gente que fica agarrado nos problemas, fica agarrado no não posso, no não consigo. Gente, libera, se liberta, sabe? A vida tá aí para ser vivida, para ser aproveitada, sabe? Para ser realmente vivida, né? Aquela, sabe? A gente tem uma baita oportunidade. Então, assim, vamos usar, né? Então, assim, o que acontece quando a gente entra nessa zona de aprendizagem, efetivamente? A gente lida com os problemas, a gente não foge mais deles, né? Não é mais assim, não. Não sou eu, não. Não fui eu que criei, então não vou resolver. Não, gente. Autorresponsabilidade. Se veio para você, é seu. Pega, querido. Né? Ou pega, querida. E manda ver. Fala, Aldinha. É porque o que acontece? A gente está vivendo numa realidade tão paralela de estar conectado com o imediatismo, porque o ser humano ele tem essa coisa intrínseca da urgência, que a gente esquece que a vida é 90% problema, gente. Aonde que está escrito que as pessoas elevam a coisa para a perfeição, né? E esquecem.
Aí a gente está falando aqui o óbvio, que a gente tem que falar, óbvio, até pra gente, às vezes. A gente também às vezes esquece, porque somos seres humanos. Mas a questão, que também eu acho que tem muito essa questão da trava, é que nós, como seres humanos, esquecemos de prestar atenção que somos frágeis. Mas fragilidade não tem a ver com fraqueza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente fica se colocando, às vezes, em posições assim que, sabe, para que estar, entende? Aí tem tudo a ver com o que você está falando maravilhosamente bem. E aí continua. Só queria fazer esse Não, e assim, eu aproveitei te ouvir e aproveitei para dar uma lida aqui nos comentários, né? Feliz em ver que tem tanta gente querida aqui também. Agradecer a presença de todo mundo. E a Nath trouxe aqui, deixa eu ver o comentário dela. A Nath trouxe uma questão também muito interessante, que vale a pena também ser tocada, né? Ser trazida à luz, que é a questão do merecimento, né? Então, assim, a gente tem, né, tem esse lugar de entender que realmente a vida, ela tem sim os problemas a serem resolvidos e tá tudo bem, né? E realmente faz parte do processo, mas que a gente também merece ser feliz. Né? Então, quando a gente entra nesse tema merecimento, quando a gente fala do não sonhar, né? Quando as pessoas não se permitem mais sonhar, tem muito, muito a ver com essa sensação do não merecimento. Tem muitas pessoas que entram nesse lugar do só dar, e aí quando você falou, né, da coisa do a gente serve, mas a gente também recebe, é esse lugar de entender que a vida é troca, né? E a gente não vai fazer as coisas esperando a troca, né? E aí quando eu falei do desapego do resultado, tem muito a ver com isso também. Não é você fazer a coisa esperando, não, eu vou fazer o bem pro fulaninho aqui, e aí depois esse fulaninho vai fazer o bem pra mim. Se ele fizer, ótimo, né? Mas faça por você, né? Mas lembrando, né? Lembrando que, assim, a gente merece ser feliz, sabe? É uma coisa que a gente não... Muitas vezes a gente não tem consciência do quanto a gente se coloca nesse lugar de não merecimento, de não pertencimento, né? De distanciamento, né? E, na verdade, nós não... para que a gente possa entrar em contato mais com a nossa essência, com nossa alma, né? E poder fazer esse processo de autoconhecimento se tornar uma coisa mais real na nossa vida, é importante que a gente entre nesse lugar de pertencimento, de merecimento, é de você entender que, na verdade, você não está separado do todo. Você é um com o todo. Então, você merece tudo de melhor, sabe? Então, assim, me fez lembrar de uma outra, né, de um outro problema de saúde, né, que também é dos mais atuais, né, vamos colocar assim, que é a depressão, né, gente? Então a gente sabe que a gente está lidando aí claramente com dois extremos da mesma moeda, né, vamos colocar assim, que é a ansiedade e a depressão. E aí quando você estuda um pouquinho do yoga, falando ainda nesse lugar, né, de estar, né, no momento presente, a gente fala que a depressão é a doença do passado, e a ansiedade é a doença do futuro. O que isso quer dizer? O depressivo ele vai ficar preso no passado. E aí ele vai ficar triste, vai ficar remoendo e tudo, né? E tem muito essa conexão com o que foi, o que ele perdeu, o que ele deixou de ter, do que né? Essa conexão com essa escassez do passado. E a ansiedade tem muita conexão com a possível escassez do futuro, que nem veio ainda, mas a pessoa já está desesperada, né? Já está sofrendo. Então, já tá sofrendo, né? Então, assim, e é isso. E assim, como é que uma pessoa nesse estado, né, de conexão com essa escassez do passado ou com essa escassez do futuro, como é que essa pessoa sonha? Né? Como é que essa pessoa se conecta com ela manifestar os seus sonhos e realizar os seus sonhos? Porque, gente, a gente não tá aqui falando só de sonhar alegoricamente, né? Não é o sonho que tá fora da realidade, não. É a realização do sonho. E aí eu vou pegar, né, essa conexão com a realização e eu vou entrar na nossa última bolinha aqui do nosso gráfico, né, que é a superação. Né? Então, depois que você sai da sua zona de conforto, que você passa pela zona do medo, né, ultrapassa a zona do medo, e aí na zona de aprendizagem você
lida com seus desafios, lida com seus problemas e desenvolve novas habilidades, né? Que é isso que acontece na zona de aprendizagem. Você, né, cria novas habilidades para lidar com as questões, você passa a ampliar a sua zona de conforto. E assim, isso eu posso dizer que foi o que aconteceu comigo aqui na Índia, né? Porque a primeira vez que eu vim aqui, gente, eu tinha medo de tudo. Eu posso dizer para vocês, eu tinha medo. Eu fiquei quase 2 dias sem sair do quarto, trancada com medo. Então, assim, eu tô aqui falando para vocês, não é de uma coisa que tá longe de mim, não. É uma coisa que tá dentro de mim. E que eu precisei conversar comigo mesma e olhar de frente, porque eu vim sozinha para a Índia, né? Olhar de frente, peraí, o que você está sentindo? Você não veio lá do Brasil para vir para cá, para realizar os seus sonhos, está na Índia, agora você vai ficar trancada dentro do quarto? Por quê? Para quê? Como? Meditei. Entrei em contato com esse medo e falei, opa, peraí, o que eu tô com medo? É isso? Então deixa eu ir lá e encarar essa realidade para ver se esse medo é real mesmo ou se é uma criação da minha cabeça. E acabou que tinha coisa real, sim, mas também tinha muita criação da minha cabeça. Muitas coisas vieram quando eu fui para a vida real e entendi que muitas das coisas que eu achava que iam acontecer não aconteceram. Não aconteceram. Que se eu não fosse para aquela vida real, eu nunca ia saber se aquilo ia acontecer ou não. Então hoje, que eu já vivo aqui na Índia há 2 anos, cara, esse lugar de zona de aprendizagem é muito forte no meu momento presente. Porque hoje eu já consigo me sentir confortável aqui. Então eu posso já entender essa ampliação da minha zona de conforto, né? Eu já consigo me sentir, vamos botar assim, familiar. Lógico, gente, é muito diferente. Para você ficar plenamente familiar, demora muito tempo, no geral, né? Mas assim, óbvio que depois de um tempo, aquela coisa que pela primeira vez foi muito chocante para você, da segunda já não fica tão chocante, né? Por exemplo, quando eu fiz a primeira live com a Aldinha, foi uma coisa assim, ai, gente, será que a internet vai ficar boa? Ai, será que o papo vai fluir, que tem muito tempo que a gente não se fala? Sabe? Será que alguém vai aparecer? Ou a gente vai ficar falando eu e ela só? Sabe, assim, umas coisas que aparecem na nossa mente, tá tudo bem. Se eu fosse falar, ai, não vou fazer live nenhuma não, porque vai que não aparece ninguém, né? Vou ficar lá com cara de trouxa, né? Gente, nada a ver, né? Fala assim, nada a ver. Vambora, que vai dar certo, porque a gente tem que acreditar, né? A gente tem que confiar, né? Existe aí uma sabedoria muito grande da confiança e da entrega, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Né? Essas são 4, né, pequenas frasezinhas que a gente fala muito no yoga, né? Então, assim, entrega, confia, aceita e agradece porque tá tudo certo, né? E aí entra a superação, gente, porque a superação nada mais é do que a superação, né? Quando eu fui escrever aqui, não cabia escrever superação inteira, aí eu escrevi superação. Gente, é botar a coisa para acontecer. Então, assim, se você tem um sonho, gente, se você tem uma meta, seja ela qual for, eu não tô aqui para falar para você vir para a Índia se não foi esse o seu sonho, mas seja qual for o seu sonho, ação. Ação no presente, no agora, com estado de consciência plena, de que você é capaz, com confiança. E aí, gente, o que vem na superação? Conquistas, sonhos, metas realizadas, desejos, objetivos, sucesso, né? Então é isso, minha gente. Assim, pode parecer papo motivacional, mas é real. Porque assim, como é que a gente realiza um sonho se a gente nem sabe que ele existe? Como é que a gente cria algo, né? Como é que a gente traz vida para algo se a gente não se conecta com o que a gente quer, com o que a gente, né, tá almejando? Então, a primeira coisa, gente, eu vou convidar, né, depois que a gente terminar o nosso bate-papo aqui, né, na emoção, eu vou convidar a gente a fazer uma práticazinha, né? E quando nós terminarmos essa prática, eu vou convidar vocês a pegarem um papelzinho na casa de vocês, com uma caneta, vou deixar assim, dever de casa, né? Mas assim, dever de casa é para ser bom, né? Não vou ficar ali cobrando ninguém não, tá, gente? É para vocês. Então, assim, e para que vocês listem, vocês façam uma lista dos sonhos que vocês têm. Sejam os sonhos que vinham na infância, sejam os sonhos que vieram ao longo da sua vida, sejam os sonhos que você até pensou que eram
né? Vamos colocar assim, impossíveis. E aí que você olhe para esses sonhos e você, né, converse com eles e assim, entenda o que que você está fazendo hoje para realizar esses sonhos, para tornar eles possíveis. Se eu te disser que esse caderno meu aqui, ó, metade do que tá nele é exatamente nisso que tá falando, metade dele. O resto é anotação aleatória que tá vinculada, sabe? Mas esse exercício, ele é poderosíssimo, porque você tá manifestando ali de forma clara, alta e sabe? E você tá vendo, você tá visualizando. Então, para realizar, né? E você materializa Passo a aquilo passo. e de preferência, se você puder colocar como meta, né, assim, com data, é melhor ainda, né? A gente estaria entrando aqui numa coisa mais coaching, né? Uma coisa mais específica, né? Quando você coloca data, mas assim, hoje eu quero inicialmente lembrar vocês que é possível sonhar. E aí depois, né, podemos ter outros bate-papos e quem quiser e desejar pode me seguir, eu, enfim, nas minhas redes sociais. E a Fatalmente. gente E a gente pode, sim, estar falando sobre tudo isso novamente e aprofundando mais. Mas, de fato, assim, o que eu acho precioso é a gente voltar a se conectar com essa energia poderosa que é sonhar. E com essa noção, né? Com esse entendimento de que é possível realizar os sonhos, né? Sair desse lugar onírico e distante e trazer o seu sonho para o agora, né? Trazer o seu sonho para o... Deixa eu traçar metas. Pode ser que eu não consiga realizar esse sonho hoje, mas o que eu posso fazer hoje para ver esse sonho realizado daqui a algum tempo? É justamente isso. Não, falou tudo, assim, finalizou maravilhosamente bem e é super possível. A gente tem de parar de, muitas das vezes, colocar em pedestais que não existem, dizer que é impossível. Nada é impossível, não é mesmo, nada é impossível. A gente, e foi o que você falou, parece que é papo de coach, mas é que a gente tem de fazer esse exercício de se lembrar porque a gente esquece, a vida vai passando rápido, assim, o tempo não para. E a gente fica nessa de, ai meu Deus, hoje eu tenho 33, pum, pisquei. Meu Deus, tenho 35, pum, pisquei, tenho 40. E você, porque está acontecendo, mas não é porque a vida ela acontece rápida que a gente tem que viver aceleradamente. Não precisa. Vai no seu tempo, né? E assim, quando a gente se conecta com esse poder, né, que é, né, o poder do agora, né, que inclusive isso é um livro fabuloso, né, que Maravilhoso. eu Tem sei que aqui. você é a indicadora de livros incríveis, né? Tá aqui. Tá aqui. Esse é um dos grandes motivos que eu também. Isso aí. Esse é um dos grandes motivos que eu indico também aos meus seguidores seguirem a Aldinha, que além dela comunicar muito bem e trazer pessoas Oh, incríveis nas lives, ela também dá dicas de livros fantásticos, gente. Então, gente, assim, não paguei a aproveite. ver. Não é publi, tá? Não Não, paguei, não. Poderia até pagar, porque esse marketing tá pesado. Gosto muito, entendeu? Fica aqui o não, agradecimento. gente, que é bom, a gente tem que valorizar. A gente Ai, tem que valorizar, né? Ué, que ideia, né? Porque a gente está aqui falando de receber, né? Então, assim, a gente tem que entender que elogio bom a gente recebe e a gente fica de coração cheio, né? Eu também fico de coração cheio quando alguém vem me dizer de alguma potencialidade que eu tenho também, né? Não é a gente ficar nojento, né? Como é que o pessoal fala? Nariz em pé. Não, mas pra gente, né? Isso também está muito conectado com essa questão do sonho, pra gente poder, né, sonhar, a gente precisa ter a nossa autoestima em dia, né, galera? Né? A gente precisa se amar, né? A gente precisa também saber o que que a gente é bom, né? E aí que a gente contribui. Quando a gente entende, eu sou bom nisso aqui. Então, peraí, deixa eu contribuir pro mundo com isso aqui que eu sou boa, né? Que eu sou bom. Então, assim, é isso. A gente a gente ter essa é o autoconhecimento, né, gente? é Autoconhecimento é uma isso. coisa muito maravilhosa. Tudo se É, resume, né? Tudo que eu tô é aqui mágico. falando se resume no autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, o resto vai fluir, né? De Vai. acordo com o que é necessário para aquele momento, né? Então, assim, eu li os comentários aqui, gente, fico muito feliz. Ah, eu adoro também.
Fico muito pena que Quando a gente grava, passa rápido, a gente não vê. quando Né? a gente grava a live, né? Quando vai colocar lá no YouTube, não vem os comentários, né? Dá um dó. É uma pena. Mas pois o pessoal vai lá e comenta. Isso que eu já vou aproveitar aqui, pegar esse gancho. Quem ainda não me segue lá no YouTube, Verônica Medeiros Yoga. A minha proposta lá é compartilhar aulas de yoga e saberes, conhecimentos, experiências que eu vivo aqui na Índia também, de forma gratuita, para que o yoga possa chegar a mais e mais pessoas. Então, assim, se você sente que você quer se beneficiar dessa proposta, né, por favor, segue lá, indica para os amigos. O próprio YouTube, desculpa, o próprio Instagram, né, que vocês estão aqui acompanhando a gente, eu sempre estou postando coisas também. Então, que bom, Milena, fico muito feliz. Eu vi que você mandou mensagem perguntando sobre data, hora e tudo. Eu tô, inclusive, abrindo uma turma online. A Aldinha vai participar! Fiquei felizona. Eu tô contando os dias, você não tem noção. Tô contando. Começando essa semana, então, assim, já convido vocês à aula experimental. Vai ser totalmente online, virtual. Então, terça-feira dessa semana vai ser às 7 da manhã. E quinta-feira dessa semana vai ser ao meio-dia. Então, quem quiser vir para conhecer, não tem problema se nunca praticou yoga, gente. É sempre tempo de começar. Não tem obrigação, não precisa ser nada, gente. Não precisa ter nada especial. Vem com uma roupa confortável. Precisa, sim, ter, né, um telefone e uma internet. É isso. E você, né? Que é o principal, a pessoa. Venha. Não deixa lá o telefone, né? E vai para outro cômodo, né? Que aí não funciona. Mas assim, fala. Não, desculpa. Não, é isso. E assim, que faltam 3 minutos para encerrar. Ai, caramba, passou super rápido. Então, gente, eu quero encerrar com uma super breve conexão com o momento presente. Vocês topam? Vai ser tipo 2 minutinhos, porque a gente não tem muito tempo. Não tem. Mas prometo voltarmos em breve. Agradeço o convite da Aldinha. Prometo voltarmos em breve para a gente poder fazer mais prática e menos fala, né? Mas eu queria realmente dar essa introdução para quem não conhece, para que vocês se abram mesmo para tudo que, né? A yoga, tudo que a meditação e o yoga podem realmente trazer de benefício nas nossas vidas, né? Então, vamos lá? Eu vou pedir para vocês sentarem de forma confortável, se for possível, né? Com a coluna bem ereta. Agradeço muito a presença. E a gente, por alguns instantes, vai se conectar com a nossa respiração. Então, se possível, se você sente conforto... Gente, se cair, nos vemos em breve. Sigam lá nas mídias, mas entre em contato com esse momento presente e depois faz a sua listinha de sonhos. De olhos fechados, traz a sua atenção para a sua respiração. Começa a perceber como é que está a sua respiração agora, se ela está mais rápida, mais lenta, profunda ou superficial. Percebe o ar entrando pelas narinas. Percebe essa sensação de conexão com esse ar, com essa vitalidade, com essa potência de vida que te habita. Percebe o fluxo do ar passeando pelo seu corpo até chegar aos pulmões. E aí vai buscando o relaxamento dos ombros, dos braços, das pernas, das extremidades do seu corpo, mãos, pés. Vai deixando essa sensação de tranquilidade chegar ao topo da sua cabeça. Tenta não forçar a sua respiração, apenas observe. O ar entrando, o ar saindo. Se conecta com aqui e agora, o momento presente. Traz uma profunda respiração e sente o seu corpo sendo energizado por esse ar. Exala, soltando o ar também pelas narinas e como num suspiro, pode soltar o som A pela boca.
e deixa ir todos os seus medos, todos os desafios, todos os desconfortos. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta todo o ar, relaxa o corpo, relaxa a mente. Terceira e última vez, inspiração profunda, exalação suave, solta o ar pela boca.